Bem, gente, boa tarde. É um enorme prazer receber vocês aqui hoje. Vocês não têm ideia da alegria que é para a gente conseguir trazer parte dos resultados da pesquisa que a gente está coordenando junto com pesquisadores incríveis de diferentes universidades brasileiras. E eu gostaria, obviamente, de começar agradecendo as pessoas e as instituições que propiciaram não somente esse evento de hoje, mas também o trabalho do consórcio, né? Eu quero agradecer ao Instituto Ibirapitanga, à Fundação Tídio Setúbal, à Fundação Ford, ao Museu Afro-Brasil por nos acolher aqui no dia de hoje, ao apoio institucional do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e do IESP, da UERJ, que apoiam institucionalmente o nosso trabalho, né? Seria impossível também realizar um evento dessa magnitude sem o trabalho incansável de Renata Braga, nossa A Renata quer fazer um evento maravilhoso. Convence a Renata a fazer para você, porque vai dar tudo certo. Tatiane Lima, que também trabalhou com Renata, a Luísa de Carli, que fez esse trabalho maravilhoso de design, a Dandara de Noco, que trabalhou conosco na cartilha, e temos uma equipe de apoio fundamental, que é o Uri, que está lá recebendo as pessoas, o Daniel. Agradecer muito ao Sidney, obrigada por estar aqui conosco hoje, Edilane Boscolo e Poliana, da assessoria de comunicação. E eu não vou agradecer agora, porque a gente tem uma surpresa, a gente tem mais coisa por aí, né? Então, é isso. Eu vim aqui dar as boas-vindas e eu vou passar agora para o meu partner. Aliás, te agradecer, Luiz, porque a nossa convivência no último ano, muito intensa. É impossível fazer um trabalho dessa envergadura sem que a gente tenha plena confiança no parceiro que a gente está realizando, e sem você, realmente, esse trabalho não teria sido possível. Bom, obrigado, Márcia. Queria me somar aos agradecimentos que a Márcia fez a todas e todos. Agradecer também a Márcia, que foi minha irmã, parceira, nesse ano do consórcio. Queria agradecer ao elogio simpático do Sidney também, a minha suposta juventude. O que a gente pensou para essa abertura é uma apresentação muito breve do consórcio, de como ele se montou e dos seus principais objetivos, digamos assim. O consórcio começou no final do ano passado, como uma forma de preparação para os 10 anos, digamos assim, da lei de cotas, mas tentando sempre enfatizar que as cotas não são uma política no Brasil de apenas 10 anos. A rigor, as cotas no Brasil têm 20 anos, desde a experiência pioneira no Estado do Rio de Janeiro, desde os vestibulares pioneiros da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a minha universidade, da Universidade do Estado do Norte Fluminense. Então, embora o consórcio tenha esse foco nessa efeméride, que são os 10 anos da lei de cotas, a gente entende que a política de ação afirmativa no Brasil é uma política que transcende a lei 2.711, que foi aprovada em 2012. E isso é importante de várias perspectivas. A lei 2.711 tem o desenho que tem porque ela se inspirou num grande período, num longo período de experimentação das outras universidades, algumas estaduais, outras federais que adotaram autonomamente políticas de ação afirmativa, e também a lei de cotas inspirou outras universidades estaduais, uma vez ela aprovada, a imitarem, digamos assim, o seu desenho. Tendo isso em vista, o consórcio começou com uma ideia de articular diferentes grupos de pesquisa que já tinham uma experiência na pesquisa sobre ações afirmativas, sob a coordenação do AFRO e do GEMA, e a ideia era produzir dados que permitissem acompanhar os resultados e os principais desafios, tanto da lei de cotas, que faz 10 anos, quanto da política de cotas, de modo geral, que faz 20 anos. Eu não sei porque que a gente ficou tão longe assim, não sei se você quer fazer algum comentário. A Renata manda, a gente obedece. É lógico, deve ter um motivo. E, bom, de modo geral, a gente montou o consórcio orientado por 4 grandes questões, né? Uma primeira questão tem a ver com
o ingresso de estudantes potenciais beneficiários das ações afirmativas nas universidades, ou seja, em que medida as cotas estão funcionando no sentido de proporcionar o ingresso efetivo desses estudantes. Não só o ingresso em termos de dados agregados, mas o ingresso também em cursos específicos, como, por exemplo, os cursos mais concorridos e por aí vai. Aqui dentro do ingresso tem outros pontos que não são propriamente ingresso, mas que também são foco de atenção do consórcio, mas que tem a ver com o efeito das cotas na própria mudança da demanda pela universidade no Brasil. Então, os próprios trabalhos da Ana Carrus, da UFMG, que faz parte do consórcio, indicam isso. Um dos efeitos, talvez não preditos, mas muito positivo, da política de cotas é justamente impactar a demanda, mudar a demanda pelo ensino superior brasileiro. A segunda dimensão do consórcio, investigada pelo consórcio, é entender, digamos assim, o percurso dos estudantes na universidade, né? Tanto o percurso no sentido de se eles estão permanecendo na universidade, se eles estão concluindo os seus cursos, como também o percurso no sentido do seu desempenho acadêmico, tanto na entrada quanto durante as suas trajetórias. E, finalmente, a conclusão dos cursos e as eventuais taxas de evasão. Então, em que medida cotistas estão, de fato, conseguindo concluir seus cursos, se estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho ou não. Essas perguntas são, talvez, de formulação bastante simples, mas elas colocam desafios metodológicos muito importantes, né? A gente recebeu várias vezes perguntas de jornalistas ou mesmo de colegas perguntando quantos cotistas há hoje no Brasil. É uma pergunta muito difícil de responder. Primeiro, porque a gente não tem bases de dados integradas. O Brasil conta com excelentes bases de dados de ensino superior, mas a sua integração é muito complicada. Ficou, recentemente, ainda mais complicada. Daqui a pouco a Márcia vai falar um pouco disso. As universidades, de certo modo, possuem dados sobre uma parte importante da trajetória dos estudantes, que é quando eles estão dentro das universidades, mas esses dados também não são necessariamente disponibilizados imediatamente. Existe hoje um grande receio altamente justificado das universidades em disponibilizar esses dados, dado o clima político que a gente vive, e vários outros desafios. Então, a gente estruturou metodologicamente a pesquisa em 4 etapas também. Uma primeira etapa trabalhando com os dados agregados, ou seja, agregando bases de dados que não são agregadas. Está aqui o Adriano Sienkiewicz, que é do INEP e acaba de receber o prêmio CAPES de tese, então ele trabalhou bastante nisso, a gente vai discutir isso um pouco daqui a pouco. E a gente trabalhou com estudos de caso nas universidades que compõem o consórcio. Esses estudos de caso buscaram levantar bases de dados quantitativas das universidades, ou seja, as informações numéricas e quantitativas dos estudantes, mas também buscou ouvir os estudantes cotistas, né? Buscou captar um pouco das suas experiências, como eles se viam antes da universidade, como eles passaram a se ver. A gente também vai discutir um pouco desses dados. E, finalmente, a gente buscou fazer um levantamento, na verdade, uma sistematização de toda a bibliografia acadêmica produzida de avaliação da política de cotas. Então, a partir do que está sendo escrito sobre essa política, quais são os resultados positivos e negativos destacados? Há uma avaliação, no geral, muito positiva, pouco positiva, negativa da política. Então, acho que, metodologicamente, o desenho do consórcio foi mais ou menos esse. Agora, a gente enfrentou muitos desafios que a Márcia vai poder comentar melhor. Sim, primeiro, existe uma nova guerra, que é a Lei de Acesso a Lei de Acesso à Informação versus a LGPD. Então, a gente não sabe quem vai ganhar essa guerra, mas essa guerra está nos atrapalhando muito fazer pesquisa, né? A gente enfrentou esse problema dos dados. Os nossos parceiros, que também vamos falar depois, o ritmo, né, digamos assim, mudou totalmente o ritmo do consórcio, da pesquisa, de tudo que a gente ia fazer, o que é um equívoco, porque a lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não impede, né, que se faça pesquisa, né? Desde que você anonimize os dados, elas podem ser feitas, né? E um outro problema é a conversa entre os bancos de dados, né? A gente sai não, que a gente vai continuar, mas a gente traz para você uma coisa muito certa que o Luiz já falou,
que é a questão da demanda, né? Não tem o e se a política fosse diferente, e se, porque a política mudou a forma como as pessoas investem no ensino médio, mudou a forma como elas buscam o ensino superior. Então, isso foi um aspecto que, para a gente, por exemplo, conseguir colocar os dados do Enem, do SISU e os dados das universidades para conversar é fundamental para que a gente possa entender todo esse processo, né? E isso é uma dificuldade que a gente conseguiu, de alguma forma, né, com a ajuda dos colegas, Adriano ajudou bastante, mas isso ainda é um problema, e a gente vai voltar a falar isso depois nas recomendações que a gente separou um conjunto de recomendações para encerrar a tarde e noite de hoje, mas a gente também enfrentou esse problema que tem sido um problema muito grande, não somente para a gente, mas todo pesquisador que estuda esse tema, e outros temas também, acho que vão começar a ter esse problema. Então, acho que isso é uma coisa que é preciso marcar, porque toda a questão metodológica da pesquisa, o que a gente pretendia fazer no começo, né, que era produzir um banco único de dados, várias coisas que a gente queria fazer, e realmente o time, né, quase meses, né, para conseguir um não, né? Meses para conseguir um sim, tá ok. Mas às vezes você leva meses para conseguir um não, né? Eu acho que também um outro desafio, talvez mais político, que a gente teve que enfrentar, e talvez seja interessante a gente já colocar agora, é o fato de que o consórcio vem batendo numa tecla de que a revisão da lei de cotas não implica um prazo de expiração. A rigor, quando a gente lê a lei de cotas, a lei 2.711, o que ela quer dizer com revisão é o acompanhamento, a produção de pesquisas que permitam avaliar essa política. Nesses meses, a gente não está sozinho nisso, né? O parecer de juristas negros na Câmara dos Deputados vai no mesmo sentido, a Conectas redigiu um parecer também no mesmo sentido. Então, se nada for feito, né, se a lei não for modificada, a lei de cotas ainda continua valendo até que haja uma medida em contrário, um projeto de lei em contrário. Mas a gente vai ter tempo para discutir isso no decorrer de hoje. Para além disso, a gente tem que reiterar a importância dos nossos apoiadores e da equipe do consórcio. Como a Márcia já mencionou, nós tivemos esses apoiadores. Eu esqueci do Nexo, desculpa. O Nexo é um parceiro, né? Não sei se a Paula já está aí, mas agradecer muito ao Nexo, porque a gente conseguiu ir produzindo coisas para pesquisa, e eu convido a todos, quem não conhece ainda, o Index Cotas 2022, que está disponível no Nexo Políticas Públicas e é de acesso gratuito. E a gente fez uma opção por soltar os resultados, né, do consórcio à medida que eles foram sendo produzidos no Index Cotas. E, evidentemente, a gente deveria mencionar todos os membros do consórcio, muitos subirão aqui para apresentar, mas é praticamente impossível, vocês vão ver daqui a pouco por quê. Mas a gente teve essas universidades partícipes e com esses coordenadores, que aos poucos vão subir aqui. Bom, Pedi só um rápido alô para eles. E pedir para todos os membros também, porque é basicamente esse povo todo que está envolvido, então uma salva de palmas para todo mundo que trabalhou no consórcio. Professora, talvez a gente não imaginava, né? Nós, professores, né? Lá da primeira infância, a gente voltou a ter aquela realidade de falar, Pedro, presta atenção. Só que o Pedro está com dor de cabeça, porque não comeu. E aí, como é que você raciocina se você não comeu o mínimo de proteína que você precisa? Nunca foi tão importante a gente saber esses meandros, né? Esses bastidores, essas dificuldades, né? Porque nunca a gente viu a juventude negra e a juventude pobre e ameríndia desse país sendo tão corrompida pelo crime organizado. Essa manhã, numa praça de São Paulo, apareceram mais 2 cabeças. Essa tem sido a nossa realidade no enfrentamento contra o genocídio da juventude negra nesse país. Apesar de todos os desafios e percalços,
Hoje é um dia de celebração. Agora a gente vai chamar as pessoas dessa primeira mesa, e a gente vai chamar primeiro em respeito a toda a sua trajetória, a todo o seu feito, a professora doutora Sueli Carneiro. Mais palmas, gente. O professor Edson Cardoso, por favor. E a Lorena Pereira. Para quem ainda não os conhece, a professora doutora Sueli Carneiro, doutora em Educação pela USP, fundadora do GLE10, Instituto da Mulher Negra, e coordenadora de difusão e gestão de memória institucional. O texto diz que Sueli é uma das principais pensadoras do feminismo negro, e nós sabemos. Então, mais palmas para essa mulher. Muito obrigado. O professor Edson Cardoso, doutor em Educação pela USP, é coordenador do IROIM, Centro de Documentação e Memória Afro-Brasileira, foi editor dos jornais Raça e Classe e o jornal do MNU, e acaba de publicar o livro Nada os Trará de Volta. Tem aí, professor? Ah, moscou, hein, professor? Depois mostra a capa no celular. E a Lorena é mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande, onde estudou, é analista de dados na editora MOL, gosta de trabalhar com tecnologia aliada a contextos sociais. É isso. Boa tarde para a gente. Hoje é um dia de celebrar, né? Celebrar e honrar pessoas que dedicaram sua vida, sua trajetória, para que a gente pudesse chegar num momento tão bonito como o momento de hoje. E jamais poderia faltar nessa celebração a presença de uma estudante cotista, que é a Lorena Pereira, querida. Muito obrigada por você estar aqui conosco, que vai falar um pouquinho da trajetória dela. Então, eu vejo esse momento como um momento muito bonito e muito importante, né? Duas figuras ímpares, maravilhosas, né? Sueli e Edson, dialogando aqui nesse palco com Lorena, que veio, né, que construiu sua trajetória a partir dessa política. Então, eu passo a palavra agora para minha querida amiga, madrinha do Afro, Sueli Carneiro. Que sufoco. Boa tarde a todas, todos e todos. Estou muito feliz, Márcia, de estar aqui nesse momento. Bom, o convite de intimação da Márcia foi assim. Ela me convocou para, nesse momento, né, de comemoração dos 10 anos da Lei de Cotas, para destacar a importância da luta e o protagonismo do movimento negro. Para uma geração que assistiu frequentemente às lutas e conquista do ativismo serem obscurecidas, ignoradas ou atribuídas exclusivamente aos governantes de plantão, é uma inflexão significativa. A mesa de abertura desse seminário, que traz à luz uma contribuição fundamental para o debate sobre os rumos da Lei de Cotas, nos convidar para essa abertura. Menos por nossas presenças geriátricas, não é? Cheias de simbolismos, não é? Mas muito mais pelo reconhecimento a isso que tem sido uma árdua e longa luta de diversas gerações de ativismo pela superação das desigualdades raciais e a adoção pelo Estado dos remédios necessários
para prover a gente negra de cidadania, lutas que antecedem a lei de cotas e continuará com ela ou sem ela. Claro que o convite, né, o convite feito e a introdução do debate já derruba o que a criatura pretendia fazer aqui. E aí o meu duque, porque vocês não sabem, mas ele é o duque, né? Nossa, vocês lembram o duque do Bridgeton? Ele é o nosso. Então... mas não é, ele é a cara do duque. Mas eu quero, então, começar lembrando coisas que o Duque já antecipou, mas que eu quero reiterar alguns pontos de importância, não é, para essa trajetória nossa na luta por respeito à nossa dignidade humana, né? E lembrando a Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida, era o nome da marcha, realizada no 20 de novembro de 95. O ato marcou os 300 anos do assassinato de Zumbi, principal liderança do Quilombo de Palmares. Cerca de 30.000 pessoas se reuniram em Brasília para denunciar a ausência de políticas públicas para a população negra e culminou na entrega de uma proposta de ação, o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade, documento entregue ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, por este sujeito, aqui ao meu lado, que foi um dos artífices e principais coordenadores dessa marcha. Então, sob o impacto dessa incidência política da militância negra e do respaldo social alcançado pela marcha, 2 importantes atos governamentais são realizados, que já foram mencionados. O primeiro, em resposta ao documento apresentado pela coordenação da marcha, no mesmo 20 de novembro, é assinado o decreto que cria o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, com a finalidade de desenvolver políticas para a população negra, um trabalho sob a liderança de Hélio Santos, que já presidira o primeiro órgão governamental criado com esse mesmo objetivo no primeiro governo eleito após a democratização de 1982, que foi o Conselho de Desenvolvimento e Participação da População Negra de São Paulo, criado no governo Franco Montoro, fruto também do ativismo de diferentes correntes políticas do movimento negro de São Paulo. O segundo evento acontece um ano após a realização da marcha e a criação do Grupo Interministerial para a Valorização da População Negra, que foi o Seminário Internacional Multiculturalismo e Racismo, o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos contemporâneos, realizado pelo Ministério da Justiça em julho de 96, em que, pela primeira vez, o Estado brasileiro se propõe a considerar essas políticas em prol da população negra. Naquela oportunidade, o então vice-presidente Marco Maciel postulou que a realização daquele seminário era um indicativo de que o Estado brasileiro estaria finalmente engajado em um aspecto que diz respeito à sua responsabilidade histórica, em relação às quais sucessivas gerações da elite política brasileira sempre demonstraram um inconcebível alinhamento. Assinalava ainda o vice-presidente Marco Maciel, abro aspas, é chegada a hora de resgatarmos esse terrível débito que não se inscreve apenas no passivo da discriminação étnica, mas, sobretudo, no da quimérica
igualdade de oportunidades, virtualmente asseguradas por todas as nossas constituições aos brasileiros e aos estrangeiros que vivem em nosso território. Vamos combinar que nós estamos com muita saudade dessa direita letrada, não é mesmo? Não é? Então, a persistente denúncia dos movimentos sociais negros dessa quimérica igualdade, as evidências de desigualdades raciais e a busca dos remédios para a sua correção impuseram ao Estado brasileiro o tema das políticas públicas de inclusão racial, que ganham novo impulso a partir do processo de organização da participação brasileira na Conferência de Durban, ocorrida em 2001, com amplo protagonismo das organizações negras, que, dentre as recomendações da Plataforma de Ação, insta os Estados-membros das Nações Unidas a adotarem políticas específicas dirigidas aos afrodescendentes para corrigir desvantagens historicamente acumuladas e para combater as práticas persistentes de discriminação no presente. Em 13 de maio de 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso institui, no âmbito da Administração Pública Federal, o Programa Nacional das Ações Afirmativas, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério de Justiça, e que foi apresentado a ele por 7 de seus 21 ministros. Em 2003, já sob o governo Lula, conquistamos a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras, uma das mais antigas reivindicações do movimento negro brasileiro, que remontam à Frente Negra Brasileira. Em 2005, como noticiou a agência da Câmara de Notícias do Congresso Nacional, 10 anos depois de ir às ruas de Brasília denunciar a ausência de políticas públicas para a população negra, o movimento negro organizou a Marcha Zumbi Mais 10. Milhares de pessoas estiveram novamente na esplanada dos ministérios para reivindicar igualdade de direitos, acesso à educação, à moradia, ao emprego e à saúde. 300 cruzes foram fincadas no gramado das esplanadas, simbolizando o genocídio do povo negro. Os manifestantes pedem respostas mais efetivas ao Estatuto Brasileiro, como a aprovação do Estatuto de Igualdade Racial, que estava, à época, para ser votado no plenário da Câmara. Em 2012, surge a Lei de Cotas. E, nesse contexto, as cotas nas universidades para negros e indígenas foi se constituindo num dos principais e mais exitosos remédios para o enfrentamento das desigualdades de gênero e raça, ao mesmo tempo que motivou resistências aguerridas na sociedade brasileira. Com todas as contradições e complexidades do processo de enfrentamento do racismo e das desigualdades raciais, nos últimos 40 e poucos anos, os movimentos negros e de mulheres foram capazes de conquistar ainda a criminalização do racismo na Constituição Cidadã de 1988, que tornou o racismo crime inafiançável e imprescritível. Agravamos a pena do crime de injúria no Código Penal, quando ele ocorrer por motivação racial, uma iniciativa do então deputado Paulo Paim, que utilizou dados produzidos pelo SOS Racismo de Gueledés sobre o posicionamento da Justiça em relação à injúria racial, que motivou a alteração desse inciso no Código Penal, por iniciativa também desse sujeito, que, à época, era assessor
do deputado Paulo Paim, e que permitiu as primeiras condenações de racismo que se teve notícia. Conquistamos órgãos governamentais de promoção da igualdade racial nas esferas municipal, estadual e federal. Inscrevemos no 2º Plano Nacional de Políticas para as Mulheres o combate do racismo, o sexismo e a lesbofobia como elementos essenciais do combate ideológico indispensável para a promoção da igualdade de gênero e raça, única política que traz o racismo como um elemento estrutural na sua formulação. Formulamos o Plano Nacional de Saúde da População Negra. Fizemos o Estado brasileiro reconhecer as desigualdades na expectativa de vida de negros e brancos, nos padrões diferenciados de morbidade e mortalidade e as medidas necessárias para a correção do fato de negros e negras morrerem desproporcionalmente mais por causas preveníveis e evitáveis. Em 2010, a presidenta Dilma Rousseff sanciona a Lei 12.288, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Com esse estatuto, buscamos dar estatuto legal nacional às recomendações da Plataforma de Ação da Conferência de Durban contra o Racismo aos Estados-membros das Nações Unidas. Em 2013, a PEC, proposta de emenda à Constituição de número 478/10, garante às empregadas domésticas paridade na maioria dos direitos trabalhistas. Eles passam a ter também trabalhadoras domésticas passam a ter jornada máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Essa expansão dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas só foi prioridade de todos os mandatos parlamentares da deputada Benedita da Silva, em parceria com lideranças das empregadas domésticas. Em 2013, o decreto 8.136 aprova o regulamento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, a mais completa e perfeita proposta de políticas públicas ao Estado, já elaborada ao Estado brasileiro pela então ministra Luísa Barros. Em 2012, por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideram constitucional o sistema de cotas raciais. Uma votação que terminou com 10 votos a 0, e que mereceu o seguinte comentário do então presidente da Corte, ministro Aires Brito. Disse ele: o Brasil tem mais um motivo para se olhar no espelho da história e não corar de vergonha diante daquele resultado. Com as cotas raciais e a sua lei promovida em 2012, promovemos a democratização do acesso ao nível universitário e tornamos os campos universitários num espetáculo inédito de diversidade racial e étnica. As cotas foram impulsionadas pela ação articulada de movimentos sociais negros, pesquisadores das desigualdades raciais, por resoluções de conselhos universitários e parlamentares progressistas, que permitiram a viabilização dessa política. Segundo Márcia Lima, que é ao meu lado, um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicado, IPEA, realizou projeções para a diminuição das desigualdades raciais e apontou que seria necessário manter o mesmo ritmo de queda durante ao menos 40 anos para que se consolidasse uma sociedade racialmente mais igualitária. Então, é também disso que estamos falando nesse seminário, certo? Bom, com isso tudo eu quis dizer o quê? Que a sociedade civil negra faz a sua parte.
se organiza, reivindica, como se espera, do exercício da cidadania no Estado democrático de direito. Mas vê os seus esforços minados e frustrados pela ausência de implementação de suas proposições ou conquistas, o que mina a confiança na experiência democrática e em sua capacidade de prover plena cidadania e, especialmente, especialmente para a nossa população. Ao longo dos últimos 40 anos, vimos travando o bom combate por causas justas e generosas, que encerram um outro projeto de nação, capaz de acolher, incluir e se regozijar com a riqueza da nossa diversidade humana, com a nossa pluralidade cultural, com as múltiplas vivências de orientação sexual que nos recortam e diversidades de crenças religiosas. Acreditávamos que com os governos Fernando Henrique Cardoso, de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, havíamos adentrado num processo virtuoso em que as desigualdades raciais tendiam a informar as políticas sociais na reivindicação, na direção das reivindicações expressas no documento da Marcha Zumbi dos Palmares pela cidadania e a vida, reforçadas pelas reivindicações da Marcha Zumbi +10 de 2005. Eduardo Telles, avaliando o papel do Brasil na Conferência de Durban, nos alertou em tom quase premonitório que, abro aspas, embora a tranquila transição para um governo da esquerda indique que a democracia no Brasil parece estar bem consolidada, a história brasileira demonstra que a democracia pode ser tênue. E sem ela não é possível pensar em ação afirmativa. E aqui estamos, novamente, enfrentando o terrível vaticínio. O racismo e o sexismo recrudescem na sociedade brasileira. A licença de matar que o fascismo emergente em nossa sociedade autoriza tem por alvo prioritário a negritude. Em nenhum outro momento do pós-abolição, o projeto de extermínio da nossa racialidade indesejada se tornou tão evidente no Brasil, com tamanho apoio ou indiferença social, expondo negras e negros a toda sorte de iniquidades sociais, chacinas, extermínio, genocídio, feminicídio, mortes preveníveis e evitáveis. Por outro lado, o fundamentalismo religioso prospera em sua saga de intolerância religiosa para demonizar as religiões de origem africana e fazer retroagir a condição feminina aos padrões da Idade Média, tornando a defesa da laicidade do Estado um campo de batalha essencial para a preservação dos valores emancipatórios que o feminismo aportou ao nosso processo civilizatório. Portanto, estamos diante de um cenário temerário que clama pela resistência vigorosa das forças progressistas da sociedade brasileira na defesa intransigente do ambiente democrático indispensável para a proposição de projetos que promovam a igualdade de direitos e oportunidade, com reconhecimento e justiça social para todas, todos e todos. Queremos de volta aquela velha e conhecida democracia de baixa intensidade a que tanto nos acostumamos e que nos permitiu, apesar de tudo, travar disputas e alcançar algumas conquistas, como, por exemplo, a lei de cotas que estamos hoje festejando. Que a demonstração de força, resistência e coragem dada hoje pela sociedade brasileira em defesa da democracia possa assegurar a ambiência democrática essencial para que os sonhos libertários que carregamos e que tanto acalentamos possam prosperar. É isso. Obrigada. Desculpa. Obrigada. Alô. Oi.
Muito obrigada, Sori. Depois você pergunta por que eu sempre te convoco, né? Não, porque você é maravilhosa. Bem, eu passo a palavra agora, então, para a Lorena Pereira. Lorena, por favor. Muito nervosa, eu estou muito nervosa, eu estou tremendo de frio e eu só queria pedir desculpa a vocês antecipadamente, porque vai ser isso, entendeu? Eu estou fazendo o meu melhor, viu? Já estou aqui avisando. Já tiveram, né, algumas apresentações e aí, à medida das coisas que eu vou falando, vocês vão saber mais coisas sobre mim, sobre a minha família, enfim, vocês vão me conhecer um pouco melhor, então eu vou começar direto na apresentação, e eu vou pedir licença também, porque eu deixei algumas anotações no papel e tirei foto para que eu não me perca nos pensamentos, porque quando o Luiz e a Márcia me falaram para eu participar do seminário, eu falei, o que é que eu tenho para falar com tanta gente que está fazendo um trabalho maravilhoso há tanto tempo e tal. Mas eu acreditei, assim, eu falei, se é para falar sobre trajetória e sobre o que é que eu vi, o que é que eu senti com relação à aplicação e ao impacto das cotas, eu tenho um pouquinho para falar, eu tenho um pouquinho para falar e acreditei, confiei neles e vim. E aí, para poder compartilhar aqui com vocês o impacto, o entendimento que eu tenho do impacto da política de ação afirmativa na minha vida, e aí, assim, eu falo a partir da minha vida e da minha vivência, porém, existem outras tantas pessoas como eu, e que vão ter semelhanças comigo, mas também vão ser atravessadas sobre outras N dificuldades, sobre outras N perspectivas. Então, para poder falar do impacto da política de ação afirmativa e compartilhar isso com vocês, referente à minha trajetória, pegando muito da minha trajetória também, isso passa por 3 pontos para mim. O primeiro é a criação de perspectiva. O segundo é a forma como crianças negras e pobres elas são criadas, as diretivas que elas recebem na infância. E o terceiro ponto é todo o sacrifício, todos os sacrifícios que pavimentaram o caminho e pavimentaram que eu esteja aqui sentada aqui conversando com vocês. Eu vou passar por cada um deles. Então, como é que esses 3 pontos eles se materializam na minha vida? O primeiro, que é a criação de perspectiva. Quando eu entrei na UNEB, eu sou de Salvador, eu sou formada em Sistemas de Informação pelo UNEB e tenho mestrado em Ciências da Computação pela UFCG. Eu fiz toda uma aventura para poder sair de Salvador e me mudar para Campina Grande, porque eu queria fazer o mestrado, ia ser o mestrado de lá, e eu fui. E isso só dava muito tempo de conversa, como foi que eu parei na Paraíba. Mas vamos lá. Quando eu entrei na UNEB, em 2012, aquela menina de 19 anos, a perspectiva que eu tinha era de entrar ali na universidade, conseguir um emprego legal e sustentar a minha família, e poder contribuir em casa, e é isso, a minha visão de vida era isso, ter uma vida boa, com comida na mesa o tempo todo, podendo, sem se preocupar com urgências de saúde, de você ter ou não ter ali a estrutura necessária quando as coisas acontecem, quando o imprevisto acontece. Essa era a minha perspectiva de vida. E aí, quando eu entro na UNEB, no curso de Sistemas de Informação, que não era a minha opção, não era a minha primeira opção no vestibular, a primeira disciplina que eu peguei foi Sociologia. E, quando eu peguei essa disciplina, o professor Cláudio Amorim, eu sempre falo dele, todas as vezes que alguém me pede para falar sobre a graduação, ou sobre a minha vida profissional, ou sobre o meu posicionamento profissional e político, eu vou falar de Cláudio Amorim. Porque essa primeira disciplina de Sociologia, ela foi muito impactante para mim. Porque nela eu entro com essa perspectiva, então, de que bacana, eu vou estudar aqui, conseguir entrar na faculdade, legal, vou conseguir um emprego, em teoria, melhor do que o do meu pai e da minha mãe, e vou ter uma renda melhor. E aí,
quando eu entro na disciplina, ele fala assim para a gente, ele tenta passar que, olha, vocês estão aqui num curso de computação, esse é um curso que detém muito poder sobre a sociedade, não, e aí, de forma nenhuma, eu estou dizendo que eu não estou atribuindo juízo de valor a ser um curso melhor ou mais importante do que qualquer outra área de conhecimento. Mas o que ele nos alerta é que existe uma profundidade em como as tecnologias elas afetam a vida das pessoas. E vocês que estão aí sentados, vocês têm uma responsabilidade com isso. Vocês não podem só aprender a fazer algoritmo e que bacana, inteligência artificial, e buscar um dinheiro, um salário bacana, sem se preocupar com o impacto que aquele produto vai ter na vida de outras pessoas. Assim, eu não podia visar só um salário bacana e tal. E quando ele me fala, assim, através da perspectiva dele, de toda a construção da aula, que ele me fala que a gente tem esse poder, que a gente tem essa extensão, e que a gente tem essa responsabilidade, visto a apresentação dos malefícios do que pode acontecer, eu falo, rapaz, tem algo aí. Tem algo aí, eu acho que eu posso fazer mais da minha vida nesse sentido. E aí, por que o primeiro ponto para mim é essa questão de criação de perspectiva? Porque eu saio daquela perspectiva de só conseguir um emprego e de conseguir melhorar a vida da minha família, e então aí eu já tenho essa visão social, melhorar a vida da família, meu pai, meu irmão, meus primos, quem está em volta de mim. Então eu já tenho essa visão social. Mas quando ele me diz que dentro de computação eu consigo ali ferramentas para tocar as vidas de outras pessoas ou para bater de frente com determinadas ferramentas que são usadas para perpetuar outras desigualdades, eu falei, rapaz, é por aí que eu vou. E aí corta para o final da graduação, eu apresentando uma monografia que era sobre reconhecimento de discurso de ódio no Twitter contra negros e contra mulheres. Então, a partir de toda a construção que eu tive dentro da academia, das disciplinas, outra disciplina muito importante, computadores e sociedade, que a gente reflete dia a dia, o impacto de tecnologias que foram feitas, e, oh, meu Deus, que algoritmo bacana, e foi liberado, mas não foi pensado o impacto daquilo na vida das pessoas. Assim como todas as disciplinas técnicas e matemáticas e cálculo e tal, e experiências fora da universidade, o meu primeiro estágio foi muito importante para isso também. Quando eu chego no final da graduação, por conta de toda essa possibilidade que me trouxe essa nova visão, essa nova perspectiva, eu pude ali propor e delimitar um tema em que eu vou usar a tecnologia para combater algo, para estudar algo que me atravessa diretamente, para além da importância do tema por si só. Mas eu pude ali fazer eu mesma pude construir esse tema com todo o auxílio do orientador e tal, mas ele não era um tema pronto, já não existia uma linha de pesquisa pronta. Eu já tinha um arcabouço de dados, de querer analisar dados, e eu falei, poxa, talvez seja possível. E aí eu conversei com o orientador e tal, a gente pode ir para esse caminho, o que é que o senhor acha e tal, e tal. E aí aconteceu. Então, quando eu chego no final da graduação, eu entendo que, poxa, eu posso fazer isso. Eu aprendi aqui mecanismos e ferramentas com os quais eu posso incidir para fora, sabe? Eu posso usar isso daqui para algo que não seja um algoritmo, um site que vai dar um lucro para uma empresa e só vai acabar naquilo e receber um salário, e extremamente importante eu receber um salário, porque a gente continua tendo que pagar a conta, não estou tirando a importância disso aqui, não. Mas eu entendi e consegui aplicar que eu conseguia fazer mais do que aquilo. Eu tinha uma nova perspectiva agora. Só que, mas eu só pude fazer isso, e só pude ter essa nova perspectiva porque eu pude entrar na universidade, porque eu pude ter essa possibilidade de ocupar aquele espaço acadêmico, aquele espaço de poder, e, a partir dessa oportunidade, de entender que eu conseguiria aplicar esse poder em outras formas, em outros cenários, que eu poderia usar ele a favor daquilo que eu acreditava, enquanto sociedade, enquanto pessoa que era atravessada por determinadas injustiças, mas que até então a gente pensava, tipo, não, a vida é difícil.
vida difícil, a gente tem que lutar, conseguir uma posição melhor e tal. E aí eu saio da graduação dizendo, beleza, a vida é difícil, mas hoje eu tenho ferramentas que me dão determinada possibilidade de bater de volta, determinada possibilidade de passar esse conhecimento para outras pessoas. Todas as crianças de escola pública deveriam estar aprendendo programação. Elas deveriam, porque é algo extremamente importante que está em tudo, mas que é quem toma as decisões de como a tecnologia é feita, como a tecnologia, quais critérios ela vai representar, quais critérios ela vai respeitar, de que forma ela vai ser treinada, são as pessoas que fazem parte da branquitude. Não são as pessoas, a maior parte da população, elas são completamente excluídas desse processo decisório. E eu segui nesse caminho. Fiz o mestrado da mesma forma. No mestrado, eu fiz uma caracterização da comunidade que utilizava dados abertos governamentais sobre a educação brasileira. Então, quando vocês estavam falando aqui dos dados, da dificuldade das bases de dados que elas não se comunicam, eu estava ali só balançando a minha cabeça e falei, é difícil, é muito difícil. Mas uma das motivações que me levou a perseguir esse tema do mestrado, e por isso que eu fui para Campina Grande e fiz todo o esforço para ir para a Universidade de Campina Grande, é que, muitas das vezes, esse é um recurso, como Márcia falou, que tem sido atacado, a transparência governamental como um todo tem sido atacado, e muito dessas bases de dados elas são atacadas com a falsa afirmação de que essas informações elas não são utilizadas. Ninguém usa o dado do INEP, para que ficar atualizando isso? Pode tirar um ano só do ar, que não tem problema. Isso, dessa dificuldade existe essa narrativa que visa minar a possibilidade dos cidadãos tomarem parte e se apropriarem de tantos dados, e dados que são tão ricos e que estão disponíveis e que, enfim, fazem muito sentido. Além disso, além dessa possibilidade que eu tive no mestrado e desse trabalho que eu fiz lá, eu participei de outras formações que me permitiram, por exemplo, trabalhar com a automatização para extração de dados, extração e fiscalização de dados do setor judiciário brasileiro, para poder fiscalizar um ponto de transparência. Então, assim, para encerrar esse primeiro ponto, quando eu entro na faculdade, eu não tinha nenhuma perspectiva de que eu podia fazer algo que fosse maior do que fosse algo a mais do que só receber um salário, sabe? Então, a universidade ela é um espaço de poder e que fala muito disso, ela te dá possibilidades, você conversa com pessoas, você conhece grupo de pesquisas, você vê pessoas viajando para fora, você vê pessoas fazendo trabalhos extremamente importantes, você fala, poxa, eu acho que eu poderia fazer isso também, eu acho que eu poderia fazer isso, e pensar numa vida profissional e acadêmica, e de pesquisa, e de me debruçar sobre um campo do conhecimento que eu quero pesquisar, eu quero saber como funciona, eu quero ser uma cientista, eu quero tocar aquilo ali. E que, quando a gente não tem esse contato, não tem essas visões, não tem essas trocas, a gente não... Como é que a gente vai chegar aqui? Como é que a gente vai atravessar essa barreira? Porém, a possibilidade de estar na UNEB, ela, por si só, entrar na faculdade, por si só, não se sustenta. Porque, quando a gente entra na faculdade, a gente ainda tem... eu morava em Feira de Santana na época, então eu tive que me mudar para a casa da minha tia, enfim. Quando você entra na faculdade, não necessariamente... Perdão, o que eu quero dizer é que não é só entrar, é entrar e se manter. Às vezes, se manter lá dentro é muito difícil. Tem dia que você não vai ter dinheiro da passagem, aí você vai andando. No dia que não der para ir andando, você vai contar qual é a disciplina que você vai faltar, vai gerenciar, porque, se você faltar mais de 6 vezes, você perde. Então, você vai criar estratégias para poder chegar, conseguir passar e aprender o máximo que você puder.
sobreviver àquilo ali e tentar viver, tentar aprender o máximo, participar de grupo de pesquisa, enfim, viver aquela experiência ao máximo que você puder. E é aí que eu entro no segundo ponto, que é das diretivas que as crianças negras recebem, negras e pobres recebem na sua educação. Tem um caso, não é bem um conto, mas tinha algo que a minha mãe dizia para a gente, que era o seguinte, ela dizia assim, logo quando eu comecei a ir para a escola sozinha, eu ia andando, voltava andando, ela dizia assim para a gente, olha, você está indo sozinha, mas você vai e você volte, você não se meta em confusão, você olhe bem por onde você anda, você olhe bem o que é que você faz, tenha muito cuidado com tudo que você faz, e não invente de brigar na rua, faça o que for, mas não se meta em confusão, não brigue na rua, mas se você brigar na rua, não volte para casa apanhada, porque se você voltar apanhada, você vai tomar 2 surras. Você vai tomar uma porque você brigou e a outra porque você apanhou. Eu falava, minha mãe, como é isso? Ela é simples assim, não se meta em confusão. Então, eu trago esse conto aqui, e aí, de forma nenhuma, é algo pesado de você dizer para uma criança, é algo para uma criança pesado para uma criança internalizar, e, de forma nenhuma, isso daqui é para demonizar demonizar essa rigidez ou essa rigidez que muitas vezes as mães pretas passam para a gente, mas é porque, no meu entendimento, na minha visão de mundo, ela não faz isso por maldade, ela faz isso porque ela sabe que eu preciso sobreviver. Ela precisa me criar de uma forma que eu realmente preciso não entrar em confusão, porque se eu entrar em confusão, pode ser que a corda arrebente para o meu lado, porque o meu lado é o mais fraco. Eu não vou ser igual às minhas amigas brancas da escola. Então, você tem que saber se preservar. Eu acho que é um dos principais ensinamentos desse conto como um todo. É de preservação e de cuidado e de atenção. E com essas diretivas, falando muito pela minha vivência, você acaba crescendo com isso, você acaba crescendo pensando em tudo. Você pensa em todas as possibilidades. E quando você chega na faculdade dessa forma, você vai, como eu falei agora há pouco, você vai passar por dificuldades ali, às vezes você não vai ter o dinheiro para poder fazer as coisas, para poder viver aquilo dali, mas você vai dar um jeito, você vai criar uma estratégia, porque é aquilo do dar providência, aquilo não se meta em confusão, fique vigilante, mas se algo acontecer com você, reaja, lute. Assim, não volte para casa apanhada, não volte para casa deixando ninguém, como eu posso dizer, fazer você diminuir você. Não volte para casa apanhada, é isso, não volte. Então, eu estava na UNEB, eu ia sair da UNEB. Assim, e aqui, de novo, eu sou a pessoa das ressalvas, gente, eu me preocupo muito com aquilo que eu falo. Eu sou essa pessoa. Então, quando eu estou dizendo isso, estou passando esse conto que a minha mãe falava para a gente, assim, não estou aqui romantizando sofrimento, não, viu? Porque dói. Sobreviver na faculdade, passar o que eu passei e o que muitas pessoas passam, dói. Gera muito adoecimento. A academia não é um mundo de flores, não. Mas a gente precisa estar lá, a gente precisa ocupar esse espaço. E é um dos pontos que a gente batalha para que esse seja um espaço cada vez mais nosso e cada vez mais acolhedor para a gente. Ele não foi criado para ser, mas a gente vai trabalhar para que ele seja. E aí, entrando no terceiro ponto, que são os sacrifícios, que pavimentam esse caminho, isso é uma coisa que me impactou muito de pensar. Eu estava preparando um material para uma outra apresentação, mas, quando me perguntaram assim, sobre a minha trajetória, me veio muito claro para poder falar disso. Porque, quando eu era criança, nunca foi uma dúvida que eu iria estudar, que eu iria para a escola. Não, você vai para a escola
e quando chegar no terceiro ano, você vai tentar fazer vestibular. A gente não tinha, assim, na família uma... Ah, não, você vai... Não se imaginava que eu fosse uma cientista da computação. A gente não tinha esse repertório. A gente só tinha um repertório de que você vai fazer a graduação. Estude, faça o vestibular, entre nesse meio e descubra o que é que tem do lado de lá. Mas a minha mãe, melhor, deixa eu dar um passo além dela. A minha avó, as minhas duas avós, ela tem cerca de 85, 86 anos, nenhuma delas estudou, assim, finalizou o ensino médio. Elas não tiveram a possibilidade, elas já nasceram sabendo que ia trabalhar em casa de família. Minha avó, a minha materna, ela ainda conseguiu se alfabetizar, assim, ela aprendeu, mas aí, quando ela aprendeu a ler e escrever, o pai tirou ela da escola porque ela não ia aprender a escrever para mandar carta para homem, assim. Então, e aí, quando ela teve minha mãe e mais uma renca de 10 outros filhos, ela falou, não, eu vou formar todo mundo. Ela não tinha estrutura financeira para formar todo mundo, mas ela falou, não, eu vou formar todo mundo, pelo menos o segundo grau vocês vão ter. E todos tiveram. E aí, o que me impacta de pensar nessa linha do tempo é saber que minha avó não tinha nenhuma perspectiva de ensino. A minha mãe cresceu com a possibilidade, não, você vai estudar, custe o que custar. Para a minha avó, ela fez vários sacrifícios para poder educar, sustentar e dar educação para essas crianças, para 10 crianças. E aí, a minha mãe, quando chegou a minha vez, o cenário já era um outro. Você vai estudar e você vai dar um passo além disso. Então, é por isso que eu estou aqui sentada falando com vocês. Eu não estou aqui só porque eu sobrevivi a todas as dificuldades que se passa quando você não tem condições dentro de uma faculdade. Existiram outros tantos sacrifícios de outras tantas pessoas, inclusive toda a dedicação e toda a luta do movimento negro para que eu pudesse estar aqui. Assim como me mexe muito falar isso, quando eu penso nesse histórico das mulheres da minha família, assim, elas não tinham perspectivas. Hoje eu sou a primeira mestra da família. Não tinha perspectiva, não tinha. O que é isso? Tipo, para que faz? Não faz sentido. Os homens, o meu pai, por exemplo, era sempre uma luta, uma batalha para ele ver se ele terminava o segundo grau, porque meu avô, olha, já está na hora de começar a trabalhar. Amigos meus da faculdade passaram por isso. Então, não é algo só do tempo do meu pai. Então, assim, são muitas dificuldades, mas a nossa vontade de lutar também é grande, e a gente vai tentando fazer tudo que a gente pode e está aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada, Lorena, por vir aqui representar tantas trajetórias que a gente sabe que são, como você diz, né? Cada um tem a sua história, a sua experiência, mas a gente sabe que também tem muita partilha de experiências, né? Então, eu passo a palavra agora para o nosso querido Edson Cardoso. Obrigada, Edson, por estar aqui conosco. Obrigado. Opa, já está difícil de levantar. Obrigado. Opa, bom, vocês viram que tudo foi arrumado para que eu me sentisse contemplado e não falar nada, porque já teve as alusões da Sueli direta e tal, e pô, fica quieto e vaza. Porque eu concordo com a bela explanação que a Sueli fez, vivenciamos boa parte disso juntos, confidenciando, conversando, trocando, e eu estava aqui pensando, nossa, que história que passamos juntos com tudo isso. Mas, veja, eu queria pontuar algumas coisas. Algumas pessoas que já me ouviram falar vão dizer, Edson, eu já ouvi Edson falar isso, eu peço desculpas, mas algumas coisas eu teria que retomar. Vejam só, 88, por exemplo. Eu acho que falar de conquista
das cotas, a gente precisa recuar a um momento em que nós conquistamos o espaço público. Por quê? Eu chamo 88 o protesto do centenário dessa conquista. Eu me dei ao trabalho, como eu morava em Brasília, havia possibilidade em Brasília de ter acesso a jornais do Brasil inteiro. Eu me dei ao trabalho de monitorar 3 dias de jornais, tentando entender o discurso, o que tinha acontecido naqueles dias do centenário da abolição. Foram dias muito importantes e quem está pesquisando, quem está estudando, tem muita coisa para que a gente reflita. Por quê? Porque tudo, inclusive as conquistas da Constituição, não aconteceriam sem aquela mobilização nas ruas. Tudo estava pronto para uma grande celebração das elites do centenário da abolição. Tudo estava pronto. Abdias, no Congresso, tinha encaminhado, desde 1984, uma proposta, a proposta politicamente correta, que era a Câmara dos Deputados deveria fazer um amplo diagnóstico da situação do negro 100 anos depois da abolição, para que pudéssemos construir políticas que dessem conta dessas desigualdades. Essa era a proposta do Abdias. Onde deveria ficar essa comissão do centenário? Na Câmara dos Deputados. O Executivo atravessa isso e cria uma comissão de notáveis. Então, vai apontando na direção de uma celebração. Um discurso importante de ouvir, retomar, e é fácil encontrá-lo no Palácio do Planalto, discursos de presidentes, você encontra a fala de Sarney, que foi ouvida no rádio e na TV durante todo o dia 13 de maio de 1988. E é uma expressão deliciosa. Sarney diz, custa a crer, ou seja, é difícil de acreditar, que houve escravidão nesse país. Olha que maravilha. Por quê? Pelas relações harmoniosas que existem entre nós brasileiros. Então, você imagine uma coisa dessa. Um crime contra a humanidade, quase 400 anos. E, 100 anos depois da abolição, o presidente diz isso. Pois bem, se a gente não fosse para a rua, era isso que ia acontecer. Era simplesmente isso. Todo mundo estava nessa aí. E aí, o movimento negro vai para a rua e muitas palavras de ordem assustaram a população, do tipo assim, 100 anos sem nada. Nada mudou, vamos mudar. Nada mudou, vamos mudar. E as pessoas vão para a rua. Só que vão para a rua fragmentado nas cidades, nas capitais e em principais cidades do interior. Todas tiveram manifestações de protesto. Foi impressionante. Então, quem acompanhar os jornais vai ficar surpreso com ingratos. Ingratos. Colocaram fogo no boneco da princesa Isabel, porque teve isso. Ingratos. E a coisa ficou feia, no sentido de uma realidade com os indicadores já das desigualdades e um discurso das elites de celebração do quê? Dessa maravilha que era. E caiu numa sexta-feira 13, então era um tal de o azar da data que estava perseguindo essa nação maravilhosa. Então, aquela ida às ruas, do jeito que nós somos, ela é um marco extraordinário. Porque, veja só, se você sentar para pensar, se não havia possibilidade do debate público sobre racismo e desigualdades raciais, até então a palavra era proibida. Quem usava a palavra? O movimento negro. A palavra não tinha circulação. O Estado brasileiro ignorava a palavra racismo.
Então, é essa conjuntura que vai colocar a palavra no texto constitucional. Parece pouco, mas nós vamos ver como isso foi muito. Então, naquele momento, é um momento de a gente pensar, nossa, mas quantos prejuízos para vidas humanas, porque sua situação real, de fato, não poderia ser debatida no espaço público. Era proibido discutir isso. O que trouxe para o espaço público a situação de racismo e desigualdade foi o esforço do movimento negro em todo o país. Então, aquele momento, qualquer coisa que tenha acontecido depois, tem ali uma causa. Veja bem, está acontecendo isso, e está surdamente acontecendo um outro terremoto, que é uma mudança radical na democracia brasileira, na demografia brasileira, que é a maioria negra da população. Foi uma surpresa para muita gente. E o IBGE, quando diz, a partir de 2000, que existe uma maioria, o IBGE frisa, deve-se ao trabalho do movimento negro. Por que deve-se ao trabalho do movimento negro? Porque não houve migração. Não foi crescimento de nascimento. Havia extermínio, havia morte, havia esterilização, havia uma série de circunstâncias. E por onde cresceram? Por onde cresceram? Por uma inversão de polos, extraordinária conquista. Extraordinária conquista, que prepara tudo mais que nós vamos fazer. Se a gente quer pensar participação do movimento e cota, você precisa recuar esse momento para saber que uma sociedade que puxava para branco, e puxar para branco é uma expressão da minha cidade, não é uma invenção literária, eu não estou criando isso aqui. Era uma expressão corrente da minha cidade, perguntar como é José. José é assim, puxando para branco. As pessoas puxavam para branco, como uma cor, como se fala moreno. Não, ele puxa assim para branco. Puxar. A sociedade brasileira puxava para branco. E nós puxamos para negro. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa em língua nenhuma. Isso é uma façanha extraordinária, que você tenha pegado um corpo coletivo e dado uma volta dessa. Pois é essa volta que vai permitir as conquistas que estamos aqui avaliando, analisando e querendo saber em que pé estão essas coisas. Porque até então isso não era possível. Então, essas mudanças, elas vão num crescendo. É claro que a gente, então, mais adiante vai dizer, chega de denúncia, a gente quer política. A descrição de Sueli de 95 é essa. Chega de denúncia. Nós não viemos fazer denúncia em Brasília, nós viemos exigir políticas. Quando fomos entregar o documento ao presidente Fernando Henrique, nos aproximamos e perguntamos se nós podíamos usar da palavra, se nós podíamos falar. Ele estava com 4, 5 ministros para receber a delegação da coordenação da marcha. E eu me lembro perfeitamente que, na minha fala, eu insisti em que aspecto? De que o IBGE e as avaliações e as análises do IPEA estavam dando a base material, os indicadores das desigualdades no Brasil. E eram instâncias de governo. E elas serviam para que nós fizéssemos denúncia, mas não serviam para o Estado fazer nenhuma política em relação a isso. Então, era esse o estado de ânimo com que nós procuramos pressionar a presidência da República, ou seja, os dados da desigualdade já estão conhecidos, e conhecidos pelos órgãos do Estado brasileiro. No entanto, não há iniciativa de política para a superação dessas desigualdades e para o combate ao racismo. Essa era a questão.
Porque, a conhecimento da realidade, os próprios organismos oficiais estavam cheios de indicadores, análises, já tinha especialista já dentro do Estado, gente que era especialista na análise de dados da realidade racial, de desigualdades na área da educação, desigualdades de moradia, tinha de tudo nas pesquisas. E o Estado fingia que não via, mas estava lá na pesquisa. Por local de moradia, estava lá. Se você olhar para as pesquisas, estava lá, com cor, e não havia política. Então, essa pressão, ela começa a tomar um volume impressionante. O que você vai ter também no período? Uma mudança dos estudos. É claro que um crime contra a humanidade, que demorou quase 400 anos, como a escravidão no Brasil, esse crime continua atraindo pesquisa e pesquisadores, mas começa uma inflexão em que a escravidão já não começa a perder o seu lugar de principal tema dos estudos sobre o negro. Começam a surgir os temas contemporâneos. E mais, os negros parecem dispostos a disputar o discurso sobre o negro. Certo? Então, olhe quanta mudança para preparar esse terreno que nós estamos avaliando. Tudo isso está acontecendo, do tipo assim, nós queremos falar sobre nós. Nesse sentido, por exemplo, aí você vai ver o adensamento da produção intelectual e o jornal O Iroim, esse que está aí anunciando Meu Lugar, hoje já não existe o jornal, mas na época, o que o Iroim vai fazer? A imprensa negra, ela tinha quadros na universidade, com um predomínio, inclusive, da mulher negra. Você olha a coleção do Iroim, é impressionante a quantidade de pessoas escrevendo. Nós tínhamos ISSN, nós tínhamos Quali da CAPES, a gente tinha montado um jornal de peso de 32 páginas, com 16 mil exemplares, com distribuição gratuita, com um site com mais de 40 mil, naquela época, 40 mil visitas por mês. Hoje, para os dados de hoje, vai falar só isso e tal, mas na época era muita coisa. Então, você estava trabalhando já com uma produção intelectual negra impressionante, mas ela não aparecia em veículo nenhum. Era um mundo todo à parte, absolutamente à parte. Os outros jornais não achavam negro para escrever. Nós achávamos, era uma coisa impressionante. Nós achávamos, e os outros não achavam. Então, o que eu quero dizer é que nossa entidade, a contribuição do movimento, nossa entidade procurou dar uma contribuição muito em relação a esse embate com o discurso. E eu queria chamar a atenção para quem está interessado em pesquisa. Esse discurso que procurou negar a validade à política de cotas, ele é um discurso que nós devemos dedicar nossa atenção. Ele não é um discurso para a gente passar por cima e dizer aqueles malucos que eram contrários a... A gente precisa se debruçar sobre aquele discurso. Por quê? Eu noto uma semelhança extraordinária entre a argumentação usada contra nós e o que vai se seguir no governo Bolsonaro, nas fake news, na coisa. Tem uma semelhança muito, muito grande. Há quem defenda de que a política de cota foi a gota d'água na grande articulação da direita. A gente precisa voltar para reexaminar aquele discurso. Nós fizemos uma edição do Iroim, em que nós colocamos na capa o nome dos veículos de comunicação, todos eles, e colocamos assim, os profetas do terror. Era a capa do Iroim. Por quê? Profetas do terror
é uma expressão de José do Patrocínio no século XIX. Quem eram os profetas do terror? É que toda vez que se falava em abolição no Brasil, a casa caía. Os sinais eram de alarme grave. A agricultura ia à falência. Você precisava ver o que se dizia caso se terminasse com a escravidão no Brasil. Se plantava o terror. Então, era muito semelhante o terror que se fez com as cotas, quando você aproxima do discurso no Império para combater os abolicionistas. É impressionante o terror que se quis fazer. Então, os profetas do terror, era impressionante. Para vocês terem uma ideia, eu selecionei aqui uma frasezinha só, para você ver como é que a banda tocou, quem não viveu isso aí. Já não se fala como no passado, é um editorial que nós escrevemos para o Iroim. É um trecho só que eu vou ler. Já não se fala como no passado é no período que antecedeu a abolição, em aniquilamento da colheita, em retração do capital e diminuição da renda. Os profetas do terror contemporâneo se dizem acuados por fantásticas falanges negras neonazistas que disseminam o racismo e ameaçam botar fogo no inestimável patrimônio do grande país miscigenado, ameaçando o mérito e a qualidade do ensino superior e jogando no mercado profissionais despreparados. Era nesse nível o tom do discurso. E quem assinava? Assinavam pesquisadores que falavam serem provenientes das principais instituições de ensino do Brasil. Aparecia lá o USP, o FRJ, o FMG, todo mundo escrevendo, dizendo coisas desse tipo. Esse discurso não pode passar assim, batido. Ele diz muito do que somos e das resistências que vamos continuar enfrentando. Terrível. Falanges neonazistas é o que éramos, querendo botar fogo em tudo. O mérito, o grande bem, imagine você, o mérito. Quando você lê, eu tenho citei agora há pouco no Rio, Recordações do escrivão Isaías Caminha. Eu não sei se vocês lembram, porque no meu tempo era livro de 2º grau, tá? A gente tomava contato no Colégio da Bahia com Recordações do escrivão no 2º grau. Vejo que era a escola pública em 1968. E o que tinha? Os portugueses dominavam o pequeno comércio no Rio de Janeiro. Eles tinham poder. Como eles tinham poder, eles queriam o poder dos meios de comunicação, influenciar esse poder, de algum modo. E como eles conseguiam isso? Assim, vocês querem anúncio? Querem, não é? Anúncio nosso, porque nós é que somos os donos do comércio. Querem classificados, querem fazer anúncio? Tudo bem. E nós queremos portugueses nas redações dos jornais. É simples assim. Se o jornal não tiver português trabalhando, não tem anúncio do comércio português, que domina o Rio de Janeiro. No romance, o jornal que Isaías Caminha é contínuo, preparado o aluno brilhante para o curso superior, e era só um contínuo, está pressionado por isso e tem que contratar, não sei se vocês lembram, um jornalista português. Olha a cena. E onde vai encontrar esse jornalista que ele não tinha? Manda buscar em Portugal. Monta-se uma operação. O jornalista vai vir de navio, com toda a pompa, para ocupar o lugar, a cota, no jornal, que Isaías é um mero contínuo que recebe todas as humilhações, que é o que Lima Barreto quer mostrar. Isaías sai desesperado atrás de emprego, ele não consegue carregar pão de um lugar para o outro, porque o dono da padaria diz a ele assim: você não me serve. E ele fica perguntando: por quê?
o homem o examina de cima a baixo e fala: por que você não me serve? Você não serve. Esse é o início da República, 1909. Você não me serve. Enquanto isso, eu tenho cotas, isso está no romance de estreia de Lima Barreto, para meu pessoal. Para meu pessoal, eu tenho até cota. Certo? Então, essa era a realidade. A realidade era essa. E aí, quando a gente estava querendo entrar através das ações afirmativas, foi isso aqui que a gente ouviu desses intelectuais brilhantes da universidade maravilhosa que eles dizem que teriam criado. Né? Isso que a gente tem na história do Brasil, com toda dificuldade, muita prova de capacidade intelectual de muitos indivíduos negros na engenharia, na medicina, no direito. A gente já tinha fartamente demonstrado as nossas capacidades intelectuais por aí, mas, de repente, parecia que seres obtusos iam invadir o templo do saber e destruir tudo, aquelas falanges, botando fogo no saber. Tá? Então, esse embate é um embate que o discurso é essencial para nós, como se travou esse embate. Ele é fundamental. Pois o Iroim fez, dentro das suas possibilidades, fez o que pôde para enfrentar isso. Fake news, distorção do real, para vocês terem uma ideia, para concluir. Imagine o presidente do Supremo vindo a São Paulo, à Câmara de Vereadores de São Paulo, falar sobre ações afirmativas. Um fato. Um fato, é só pegar o manual da Folha, isso é um fato jornalístico. O presidente do Supremo vem fazer uma palestra na Câmara de Vereadores de São Paulo. Só que a Folha, como ele ia defender as ações afirmativas, a Folha não deu uma linha. Então, os jornais passaram a jogar fora seus manuais de redação. A gente tem que ver isso. Tudo isso virou lixo. Tudo isso que faz o orgulho desse jornalismo, na hora H, tudo virou fumaça. Tudo virou fumaça. Simplesmente isso ia aparecer no jornal de imprensa negra, porque sumiu. Por quê? Ele vinha falar a favor das ações afirmativas. Some, desaparece, não é fato, não é notícia. Então, o noticiário ficou assim, desse jeito. Os editoriais são pérolas maravilhosas. E foram derrotados. Muitos estão aí fazendo meia-culpa, estão admitindo que erraram, mas a gente precisa conhecer esse discurso. A gente precisa conhecer como ele funciona, como ele se realiza, o que o sustenta, quais são as imagens, quais são as aproximações, os processos linguísticos para construir essa ideia de uma horda de bárbaros. A gente precisa conhecer isso. A gente não pode tratar isso assim como se fosse um conhecimento menor. Não é. Não é. É um conhecimento muito importante, porque está tudo vivo aí. Vocês viram no episódio das 2 crianças adotadas por 2 atores da Globo. Foi noticiado no Fantástico, domingo à noite. Na segunda de manhã, Ana Maria Braga estava comentando como faz isso há 300 anos, alguma coisa da grade, que ela faz um comentário superficial qualquer, aí volta uma imagem e tal, ela tira, segue o programa. Na hora de entrar a imagem, entraram 2 macacos. Do tipo, são macacos, sim. Essa é a imagem que temos para mostrar dessas pessoas. Quem fez essa sabotagem? Foi uma pessoa? Não. É que dentro da rede está estabelecida uma tensão imensa entre considerar a parcela majoritária da população brasileira constituída por humanos ou considerar a parcela majoritária da população negra constituída por uma humanidade inferior que tem que continuar com baixos salários, morando mal, vivendo mal, não estudando, etc, etc, etc.
Essa é que é a disputa. Essa é que é a disputa. Então, veio e reafirmou. Certo? Eu dizia há pouco que nós, assim como produzimos essa mudança de polo, de ir na direção do polo branco e ir na direção do polo negro, enegrecer a sociedade brasileira, eu queria concluir convidando vocês para ouvir o samba do Chico, Que Tal um Samba? Certo? Está no YouTube, vocês podem ouvir. É mais uma vez Chico marcando o fim de uma etapa e o reinício dessa derrota filha da puta, é um verso da música. Dessa desgraça, é um verso da música. Aí ele diz, que tal isso, que tal aquilo? E no meio ele bota, que tal um filho escuro? Aí você fala, oi? Que tal um filho escuro, com formosura, bem brasileiro, beleza pura? Você fala, oi? Nós estamos... O que houve? O que houve? Por quê? Se você recua um pouquinho no tempo e vai ver a peça de Nelson Rodrigues, O Anjo Negro, é de 47. O que tem na peça? Um homem negro, médico Ismael, casado com Virgínia, uma mulher branca. Os filhos nascem negros e Virgínia mata os filhos. Por quê? Porque eles não podem nascer. Eles não podem viver. Aí, Nelson Rodrigues estava, nesse momento, muito próximo de Abdias, se encontravam muito, conversavam muito. O papel de Ismael, ele queria que Abdias representasse Ismael. A censura não aceita. No Teatro Municipal negro, só se for um balé folclórico, tá. Mas uma peça assim, personagem negro, não. 1947. Aí você fala, na peça não pode viver, não pode nascer. E no teatro que ia representar a peça, não pode representar. Isso é 1948. Agora, Chico diz, estamos pensando em futuro, estamos pensando num Brasil novo. Que tal um filho escuro? Qual é o signo de futuro? Qual é o signo que aponta para uma nova vida? Um filho escuro. Que mudança é essa? O que isso significa? O que está acontecendo? Em que plano da sociedade brasileira está havendo uma transformação dessa dimensão? O que está acontecendo? Mas isso foi construído pelos esforços nossos. Essa mudança de signo. Que tal um filho escuro? Ele propõe. Certo? Era isso. Obrigado.